Nós estamos no segundo bloco do Educação Histórias que Ensinam. Ângela, a gente estava falando de Romeu e Julieta, você falou da tragédia. Como é que é apresentar uma história para os adolescentes falando de um amor que é uma tragédia, que ocorre num ambiente tão violento, como você falou no final do primeiro bloco? Uma coisa que eu não abro mão de trabalhar com os alunos nas minhas aulas de teatro é trabalhar Shakespeare com eles. Porque eu acho que Shakespeare é um super escritor assim, de toda a história da literatura universal, e ele é tão atual, ele cabe em tantas épocas, porque ele fala de todos os sentimentos humanos. Né? Acho que ele resume em toda a sua obra todos os sentimentos humanos. É capaz de você encontrar ali o amor impossível ao extremo, a inveja, o ciúme, a ganância. E discutir isso com os alunos é tão próximo, porque a gente vive isso o tempo inteiro. Né? E eu busco sempre contextualizar, até para aproximar a obra deles, porque a gente fala de Shakespeare e eles leem um trecho e acham uma escrita muito distante, muito rebuscada. E no caso do Romeu e Julieta, a gente tem duas coisas ali, né? Dois jovens extremamente apaixonados, mas que têm uma dificuldade imensa, né, de concretizar esse amor por causa da rivalidade das suas famílias. A cidade está tomada por violência, tanto que o príncipe de Verona diz que essa guerra tem que acabar e a próxima briga que tiver, o culpado vai ser expulso dali ou pagar com a morte. E o que a gente vive hoje, né? Acho que o mundo vive esse panorama de extrema violência e falta muito amor. Eu acho que é a chave para a gente mudar um pouco isso que a gente está vivendo, amor, né? Em seus mais diversos aspectos. Sim, todas as suas manifestações. Sim, não só o amor de casal, mas o amor ao próximo, você olhar para o seu próximo e conseguir dizer assim, eu te amo no sentido de eu te quero bem. Assim, quando eu abro um pouco esse leque para eles começam a perceber. E eu tenho uma prática de fazer uma leitura dramatizada com eles, que eu ponho o texto na parede imenso, com um projetor, e divido os personagens, assim a gente faz a leitura. Né? E peço a eles situações. Onde que essa situação caberia? Caberia na família da Julieta negra e do Romeu branca, e as famílias não se aceitam por diferença de etnia. Eles são palestinos e os outros são israelenses, né? E não se cruzam por isso, e por aí vai. Ai, que delícia! E assim eles começam a trazer coisas da vida pessoal deles mesmo, vivência deles, situações dentro da comunidade onde eles vivem. Mundo, né? Sim. Isso aí. Por isso essa leitura de uma obra dessa fica tão próxima deles. Assim. O sentimento de amor, de violência, de indignação. Você pode compartilhar isso com o teu aluno, com o teu filho, e dali começar um papo sobre atualidades, né? Começar um papo sobre vida, né? E começar a transmitir também valores, exatamente. Eu gosto de trazer o papo sempre para vocês, aí jogo às vezes umas coisas que o pessoal fica, Daniela, você me perguntou isso. Um amor impossível para vocês, ou se vocês não tiveram amores impossíveis, e como que vocês, o que vocês puderem falar, obviamente, como vocês lidaram com isso, mas vocês acreditam em amor à primeira vista? Por que eu estou perguntando isso? Porque vocês estão em sala de aula, vocês estão com eles, e eles têm essa coisa de, Romeu e Julieta tão novinhos, nossa, eles se mataram por causa desse amor. Existe esse amor à primeira vista? Porque o amor de Romeu e Julieta é à primeira vista. E o adolescente tem muito isso também, né? Que a gente estava conversando antes também, né? Vocês falam disso um casal de com os adolescentes. adolescentes. No Porque a gente fala muito também baseado na nossa vivência, em quem a gente é, na nossa personalidade. Quem são vocês nisso aí? Quer dizer, acreditam em amor à primeira vista? Viveram algum amor impossível? O que vocês diriam para eles numa situação dessas? Porque eu sei que eles se abrem, e se abrem mesmo, às vezes vêm conversar, poxa, professor, poxa, professora. E aí, quem começa? Bom, eu acredito. Em amor à primeira vista. Acredito que eu já me apaixonei muito assim, vezes, sofri muito e... Profundamente, né? Aquele sofrimento horroroso. Dou graças a ter passado por todo esse sofrimento, assim, faz parte da minha construção. E quando eu vejo um adolescente, um aluno, às vezes chorando na sala ou no canto, assim,
Eu acho tão bacana, assim, que bacana ele tá passando por isso. Não, vai fazer Só não tão pode bem. falar pra ele, né? Mas o que fica, vida. o que fica é vida. Mas o legal é que você né? vai falar pra ele que, meu bem, isso vai passar. Então, isso. Isso não é o fim. Não, é é o isso fim. que você diz. Ao O que você contrário. diria se ele falasse? Ou "Poxa, então tô- eu incentivo. Você, professor, é impossível. Eu não acredito em amor impossível. Pode ser inalcançável. Mas impossível é que não tem possibilidade alguma de concretizar. E depende do momento também, né? Sim. Porque aí agora pode ser impossível e daqui a pouco pode não ser também, né? Porque eles têm essa euforia, né? Essa vida dentro deles, né? O tempo inteiro. Então, quer dizer, que eles têm, a gente teve, porque também, né? Tivemos, agora não temos a idade. Não temos a idade que tínhamos, Sim. mas somos intensos, logicamente. Não, assim, eu Ora, trabalho que isso? muito. A filosofia permite você desconstruir tudo, né? E construir e reconstruir. Então, eu já acreditei em amor à primeira vista. Mas eu não acredito mais nada. É depois. Olha, Então você já viveu um. Olha isso. Sim. Não, É o tudo quê? muito- Paixão à primeira vista? Paixão, sim. Acho que amor a gente constrói, né? E aí eu, assim, os alunos conversam muito comigo sobre suas paixões. Tem um canal muito grande comigo, eu não sei por quê. Não sei se é porque eu digo que a gente pode relativizar tudo. Tudo é relativizado, não existe nenhuma verdade. Nem o que eu estou dizendo pode ser verdade. Daqui a pouco, tudo que eu digo pode ser desdito. Então, eles adoram isso, né? É uma Essa liberdade coisa de pode pensamento, ser uma liberdade falada. que é a liberdade que eles buscam, né? O adolescente busca isso. E falando em liberdade, falando em paixão, vamos pular para o livro que a Tânia trouxe. É uma paixão. Esse livro foi uma paixão. E tanto foi uma paixão que eu passei para os meus alunos essa paixão. E começou assim, no Salão do Livro, eu descobri esse livro, né? Conheci a Malala, a versão original, já tinha lido, e aí descobri a Adriana Carranca, que estava dando uma palestra no Salão do Livro, e começamos a conversar e, de repente, eu já estava apaixonada pelo livro e pela sensibilidade, né, que ela traz e pela forma de tratar o tema, que é um tema tão difícil, né? Primeiro, a liberdade de poder escolher, liberdade de escolha, num mundo em que não é permitido que se escolha. Porque, na realidade, eu estava até mostrando a você, a ilustração é da Bruna Assis, que também foi maravilhosa, né? Conseguiu ser tão didática quanto a Adriana na hora de narrar. Então, ela apresenta o mapa da região para que a criança conheça, né, a região, como é que foi essa conquista, como ela fez essa descoberta dessa menina que tanto lutou, né, por esse direito de estudar, por esse amor. É uma história densa, a história da Malala. E aí é tão denso que fez com que as crianças criassem músicas, né? Criassem poesias, fizessem releituras. Então, eu tenho a música da Malala, que só quer estudar, ela só quer estudar, salvem a Malala e tal. Tem uma música que elas fizeram maravilhosa, né? Você sabe que eu adoro essas coisas. Então, é assim, eu sou apaixonada, né, pelo que eu faço. Meus olhos brilham porque o deles brilham, né? E aí é isso. O que dessa isso. cultura desse povo, assim, mais forte, mais te capturou de você dizer assim, caramba... Isso existe. Isso. Primeiro que o livro, o original, né, vamos dizer assim, a história, é uma história de procura, né? Procura da identidade desse povo, né, feminino, porque o masculino se conhece muito, né? E ali se mostra muito. Mas o feminino não se mostra, não pode se mostrar. É cultural. Não estou falando que eu sou contra a cultura, ao contrário, né? Tem mais que ser diversificado, né? O sertanejo tem que se mostrar, que cada um tem o seu né, empoderamento, né? Como o português tem o seu poder, como o índio tem a sua cultura e tem o seu poder, cada um é empoderado dentro disso. E a mulher lá no Paquistão, dentro do Vale do Swat, não tem esse poder de fala, né? E não podia ir à escola.
E aí a Malala consegue, depois de muito que ela luta por isso, por esse direito de falar, né? E de poder ir à escola, direito de ir e vir. Olha como a coisa é atual, né? Como é que eu posso lutar se eu não vivo aquilo tão intensamente? Eu posso lutar? Lógico que sim, mas eu não consigo me apoderar. Eu acho que isso é a principal mensagem que ele fala, né? Que ele traz para a criança. Você tem o direito de voz, sim. Você pode lutar, sim. Né? Não importa a idade que você tenha. Se você tem razão, você tem o seu direito. É lógico que você tem deveres, né? Uma série de deveres, né? Mas você tem o seu direito de falar. E é isso que ela mostra, né? O direito de lutar pelas mulheres, né? Pelas meninas que não tinham essa voz. Então ela se empodera porque ela tem essa cultura dentro de casa. Olha a importância de novo da família aí, né? Essa cultura dentro de casa, de o pai diretor da escola, e ela aprendeu a amar a escola e aprendeu a amar a escrita, a literatura. E ela luta por esse direito das meninas poderem ir, porque no momento era um momento violento, né? E aí, no Vale, não era permitido que as meninas fossem à escola. E por conta dessa situação, que era uma violência muito grande, e elas não têm voz. A mulher, nesse momento, não tem voz lá. E aí ela começa a lutar por isso, de uma forma muito efetiva. Dentro da sala, por que a gente não pode falar? Por que a gente não pode dizer que o professor, né, naquele momento, está falando uma coisa que eu não quero ouvir? Por que eu não posso dizer que aqui eu tenho que ter direito de andar, sim? Eu posso sair da minha casa e vir para cá e sair daqui para minha casa. E o que é interessante, de repente, na leitura, não sei se vocês vão concordar, na leitura desse livro, é perceber que a gente tem um direito e que a gente precisa fazer valer esse direito, né? Do que essa menina que não tinha direitos e que teve que lutar tanto para ter esses direitos, né? Para começar a vislumbrar, né, esses direitos. E até ela teve um atentado, né? Quer dizer, ela sofreu um atentado. Com 14 anos. Isso. E aí, praticamente fica entre a vida e a morte. Mas isso ainda dá mais força a ela, para ela lutar por esses direitos. Então, ela hoje, né, já muito mais velha, né, do que era na época do atentado, na época que aconteceu, o momento lá, 13, 14 anos, agora deve estar com seus 20 por aí. E aí fez com que ela tivesse voz perante o mundo. Então ela é conhecida pelo mundo por conta dessa ação. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhoso. Né? Eu quero que vocês, a gente está no finalzinho do programa, que vocês sejam bem breves, mas eu vou pedir comentários de vocês, porque vocês, engraçado como uma coisa, né, converge. Vocês estão falando aí de amores, vocês estão falando em ambientes bem áridos, né, em ambientes conflituosos, e a gente está falando também de impossibilidade. Qual a mensagem que a gente pode deixar para os pais, para os professores que trabalham com esses adolescentes? Como é que a gente pode dizer para eles a respeito do impossível? Quando a gente for tratar com eles a respeito de algo que eles achem que seja impossível, como que a gente faz isso? O que a gente diz? Quem quer começar rapidinho, finalizando bem breve? Eu acho que, primeiro, por que seria impossível, né? Qual é o olhar dele, o que o faz pensar que algo seja impossível? Né? O primeiro ponto. E impossível por quê? A partir do momento que você localiza ou identifica que é impossível, que ações nós podemos ter para transformar essa impossibilidade. Né? De repente, você pode conjuntamente, coletivamente, pensar como, através de ações assertivas, fazer com que aquilo deixe de ser impossível. Tânia. O poder, né? Como que a gente pode trabalhar isso? Né? Através do poder da sua fala. Mostrar que você tem voz em todos os momentos. Né? Você tem poder. Que você tem poder com a sua palavra, com a sua voz. E o com poder com as suas atitudes, com os seus valores. Né? Resgate. Ângelo. Na carona, um pouquinho dela, quase sempre eles falam dessa impossibilidade preocupados com o olhar do outro. Então eu sempre trabalho com eles, esquece o olhar do outro, olha para dentro
Olha para si. É, primeiro, para depois... Onde você vai encontrar essa força, esse empoderamento para... Porque o adolescente tem muito... Sem preocupação com o julgamento. Isso. Gente, muitíssimo obrigada pela participação no Histórias que Ensinam. Parabéns pelo trabalho, muito sucesso. O nosso programa fica por aqui. Na segunda-feira que vem nós temos encontro marcado às 9 horas da noite. Dias felizes, paz do eu e até lá. Era uma vez um remédio, e esse remédio morava numa farmácia. Até que um dia, uma pessoa insuportável foi lá comprar esse remédio. É que o filho dela, Francisco, precisava desse remédio aqui pro ouvido. Ela chegou em casa, jogou 3 gotinhas no ouvido dele, do Francisco, e aí foi uma festa lá dentro. Depois de dançarem, cantarem, comerem muito, limparam todo o espaço da festa. E aí foram embora. No final, todos felizes para sempre. Histórias do Francisco, 8 anos, meu filho.